Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chaco Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje eu começo aqui com uma pergunta. Vocês acham legítima a intenção de um político de se reeleger? Sei muito bem que é lícita porque a lei contempla esse direito aos políticos. Mas, em outras palavras, vocês são favoráveis a uma possibilidade de reeleição? Sim? Não? Por quê? Por que fundamentos? Vocês acham que, por acaso, um bom político deve ter direito de prosseguir o seu trabalho em um outro mandato? Ou vocês acham que não, que um mandato é mais que suficiente para que ele execute as suas tarefas, os seus deveres institucionais? O que vocês pensam acerca desse tema tão controverso? Gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários e, sobretudo, a justificativa, os motivos para essa opinião. Bom, independentemente das nossas opiniões acerca do tema, nós sabemos que a maioria esmagadora dos políticos no Brasil passa mesmo praticamente todo o seu mandato já pensando, já concebendo estratégias para uma eventual reeleição. Afinal, a vida dos políticos, a vida da classe política no Brasil é muito doce, porque eles são agraciados por benesses financeiras elevadíssimas, por vantagens de outras naturezas, como, por exemplo, o tão sonhado foro privilegiado, além, é claro, da possibilidade de muito tráfico de influência e de outras práticas bem heterodoxas que, infelizmente, ainda são muito usuais entre nós. Para nós debatermos aqui um pouco esse tema da reeleição, vamos trazer dois exemplos de políticos atualmente com mandato e que parecem estar ansiosíssimos pela sua reeleição. Vamos a eles. O primeiro é simplesmente o nosso prefeito, o prefeito da nossa cidade do Rio de Janeiro, o senhor Marcelo Crivella. Como vocês todos sabem, Crivella, além de líder religioso, também é político profissional. Foi senador da República, ministro de Dilma Rousseff e, há 4 anos atrás, disputou uma eleição extremamente polarizada contra o senhor Marcelo Freixo, outra figura também sobre a qual já comentei um pouco aqui no canal. Uma vez vencida essa corrida eleitoral, o senhor Crivella tomou posse e, desde então, o seu mandato tem sido marcado por uma enorme ineficiência administrativa em todas as áreas, na saúde, na educação, na infraestrutura urbana, todas elas. Basta que vocês acompanhem qualquer noticiário local sobre o Rio de Janeiro para que vocês possam constatar o caos em que se encontra a nossa linda cidade, infelizmente. E durante a pandemia, o senhor Crivella construiu um hospital de campanha no Rio Centro, que, ao que tudo indica, parece não ter cumprido todas as suas funções. Contudo, de acordo com uma reportagem publicada hoje no jornal Extra, um jornal especificamente dedicado a notícias locais do Rio de Janeiro, de acordo com esse noticiário, o senhor Crivella teria deslocado a sede da prefeitura e o seu próprio palanque para o Rio Centro, onde se encontra o hospital de campanha, e assim apareceria tirando fotos ao lado de leitos, ao lado de pacientes, tentando comover boa parte do seu eleitorado, suscitar emoções e, dessa forma, trabalhando em prol da sua tão sonhada reeleição.
essa foi a primeira figura abordada aqui no vídeo. O nosso segundo protagonista de hoje é ninguém menos que ele, o senhor presidente da República, o nosso Messias, que, ao que tudo indica, está também, assim como o senhor Crivella, muito ansioso pela sua reeleição em 2022. Pelo menos é o que nos conta a jornalista Eliane Cantanhede em seu artigo publicado hoje no Estadão, cujo link deixarei aqui para que vocês possam conferir. Segundo a jornalista, esse tom pacificador, o tal tom Jairzinho Paz e Amor, que tem sido adotado recentemente por Bolsonaro, tanto no seu trato com o legislativo quanto com o judiciário, além de buscar assegurar a sua governabilidade, ou seja, a conclusão deste mandato, segundo a jornalista, miraria diretamente 2022, ou seja, a reeleição. E nesse aspecto, Eliane descreve que Bolsonaro estaria lançando mão de todas as medidas populistas imagináveis, inclusive a concessão de 440 rádios comunitárias, ou seja, rádios em periferias, em localidades muito pobres, certamente para angariar uma enorme simpatia, não só dos staffs dessas rádios, como de todos os seus inúmeros ouvintes. Essa seria uma medida populista que teria ultrapassado o próprio recorde do senhor Lula da Silva em concessões de rádios comunitárias. Além disso, segundo a jornalista, Bolsonaro estaria dando menos ênfase, pelo menos no espaço público, à dita ala ideológica e estaria em busca de aliados para muito além dessa ala. Tanto assim que temos observado as suas diversas alianças firmadas com o Centrão, com políticos de uma ala bastante fisiológica do parlamento. Também, ainda em relação à sua estratégia para a eleição, a jornalista destaca os dois aspectos dos quais tratei no vídeo de ontem e que ficaria extremamente honrada se vocês assistissem. Segundo Cantanhede, essa reeleição de Bolsonaro pode ser muito favorecida pelo uso da máquina pública. E nesse uso da máquina pública, a jornalista inclui, por exemplo, o uso da AGU no patrocínio de ações de interesse exclusivo de Bolsonaro, como, por exemplo, a ação de inconstitucionalidade que comentamos no vídeo de ontem. Da mesma forma, Cantanhede coloca o uso pelo presidente da República de uma determinada secretaria ligada ao Ministério da Justiça, sob o senhor André Mendonça, capitaneada por ele, mas que no fundo é dirigida mesmo pessoalmente por Bolsonaro. Então, Cantanhede se refere ao uso dessa tal secretaria com um visível desvio de finalidade, ou seja, em vez de combater, em vez de buscar gangues criminosas de enorme periculosidade, esta secretaria estaria sendo utilizada, segundo Cantanhede e conforme destacado em vários veículos de mídia, estaria sendo utilizada com o mero propósito de rastrear os passos privados de opositores, entre aspas, do presidente da República, em uma clara tentativa de eliminar qualquer tipo de oposição, qualquer voz que se levante e ouse insurgir-se em uma vírgula sequer a fala, a narrativa do presidente da República.
e dessa forma ele estaria muito empolgado com a sua perspectiva de reeleição, embora a situação global do país se arraste, embora os negócios aqui e a nossa condição sanitária estejam péssimos, em níveis caóticos. Apesar disso, e aí a jornalista nos coloca essa situação dicotômica, essas duas situações paralelas, apesar da crise econômica no país, da terrível crise sanitária que vivemos e de todas as demais crises, segundo ela, a campanha de Bolsonaro à reeleição estaria sendo encaminhada de forma muito positiva para ele, para os seus interesses pessoais. Acredito que as figuras desses dois políticos possam suscitar aqui uma boa discussão em torno do próprio instituto da reeleição e talvez nos leve a pensar se a reeleição figura, na verdade, como um meio muito tóxico para danificar, para contaminar ainda mais a nossa vida política. Afinal, vamos pensar juntos aqui. De um lado, nós temos uma população composta majoritariamente por pessoas muito pobres, vulneráveis, virtualmente iletradas e que se mostram, por isso mesmo, devido a todas essas suas fragilidades, se mostram muito receptivas às promessas do primeiro populista de plantão. E do outro lado, nós temos políticos, em grande parte dotados de pouco ou nenhum escrúpulo, montados na máquina pública e que miram tão somente essas reeleições como forma de se perpetuarem no poder. Entre essas duas camadas, há uma ponte chamada reeleição, que talvez seja mesmo um instrumento muito tóxico de perpetuação desses velhos caciques, desses velhos populistas por anos a fio no poder. E aqui sugiro a vocês uma reflexão sobre o tema. Muitos de vocês poderão dizer que a reeleição é um instrumento bastante legítimo para que um determinado político consiga alcançar seus propósitos, que ele não, porventura, não tiver atingido em um primeiro mandato, poderá fazê-lo num segundo, ou até mesmo para premiar um bom político, um político eficiente, se é que há muitas dessas figuras entre nós. Então, vocês podem trazer esse tipo de argumento a favor da reeleição. Contudo, por outro lado, acho que não podemos esquecer dessas nossas vulnerabilidades, dessas peculiaridades da nossa sociedade brasileira, onde a reeleição pode mesmo aparecer como um instrumento de martírios constantes, como um instrumento de renovação de políticas de atraso, de populismos perpétuos. É uma boa situação para suscitar reflexões. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.